Porque entender e fazer sua retrospectiva RCTM pode otimizar seus resultados, seja eles financeiros, sejam eles da gestão em si, das atividades. Eu acredito que sempre a gente pode melhorar. E a retrospectiva RCTM ela foi criada, baseada na metodologia que eu ensino, que é Reduz o Custo Todo Mês. Tem um curso, mentorias, que eu ensino as pessoas a executarem a atividade como gestor de telecom com foco principal em reduzir custos, ou seja, otimizar as despesas da empresa e até de pessoa física. Por tabela você faz isso muito mais simples. E você ter a gestão da operação funcionando sem surpresas. Você conhecendo a metodologia, você vai entender que eu falo, até onde eu saiba, de tudo que é possível. E se não tiver lá, você passa aqui, com certeza eu vou te auxiliar. Até pessoas como você que deve estar vendo esse vídeo no YouTube, ou pode ser no Instagram, Facebook e em alguma outra plataforma, a ideia é, se você tem alguma dúvida, algum problema, me passa que eu vou tentar te ajudar. Esse é o que eu acho que é o princípio de você ser uma pessoa que passa conhecimento e tenta ajudar as pessoas. E a metodologia é isso. É eu passando para você o que eu tenho de informação e de conhecimento. E na metodologia existem dois pilares, que é o de negociação, onde eu busco realmente passar todas as informações para você otimizar as despesas, e gestão, que é o gerenciamento dos serviços, que também tem lá muita coisa para a gente otimizar as despesas. E quando a gente pensa na retrospectiva RCTM, que é você fazer uma avaliação de desempenho e performance da sua estrutura, para e pensa, tá, para que eu vou avaliar aquilo? Simples. Se você não avaliar, se você não tem dados, se você não consegue quantificar ou medir, você não sabe. Se você não sabe, como é que você vai melhorar? É um jogador de futebol. Ah, eu jogo muito. Caramba, quantas vezes tu chutou em gol? Nenhuma. Mas se tu não chutar, tu não vai fazer o gol. Como é que você sabe? Não tem como. Ou ele chuta de olhos vendados. Ele não sabe se está fazendo um gol. Ele não está sabendo se está chutando na barra, fora da barra. É difícil. Se for jogos de cegos, eles têm uma bola que ela faz barulho. Ótimo. Ele tem uma direção, ele tem uma noção do que ele está fazendo. Mas se o jogador, ele, por exemplo, dos cegos, ele não tem nenhum barulho da bola, ele não vai conseguir jogar. Ele não vai conseguir fazer o desempenho que ele precisa. Isso é um exemplo simples. Quando você pensa em estou fazendo minha atividade como gestor de telecom, otimizando despesas, gerenciando os recursos, fazendo todo esse processo, que normalmente a pessoa faz isso junto a outras atividades, eu acredito que a função de gestor de telecom tem que ter uma avaliação de desempenho específica. Por isso que existe a retrospectiva RCTM. E você tendo dados, tendo as informações, aí sim, você vai conseguir diminuir despesas. Por exemplo, eu preciso ter, vou dar um chute aqui, tá? Um profissional para aquela atividade que não faça outras? Pergunta. E aí o gestor, você vai avaliar. É mais barato eu ter um profissional fazendo isso ou ter esse tipo de serviço terceirizado? É outro tipo de pergunta. Você pode procurar empresas que fazem dessa forma, ou com um profissional próprio, ou com um profissional terceirizado. Só que não é apenas custo. Você tem, não tem aqui não, desempenho, performance. Não é só o financeiro, no meu ponto de vista, que conta. Para você responder essas questões, você tem que ter uma avaliação de desempenho. Como é que você otimiza as atividades? Por exemplo, já vi problemas em clientes que eles tinham lá os vendedores, a prestadora e tudo mais, e que em 2 anos não conseguiram resolver o problema. Outras situações, em 3 anos não conseguiram resolver problemas. Que aí, se eu for contar o problema, a história é longa. Mas existem coisas que não se consegue resolver tão simples. E aí existem diversos motivos, mas a falta da informação ou do conhecimento pode fazer com que você não consiga otimizar as atividades. E foi. A colopsita queria pegar meu pé. Quase. Voltando. Aqui a gente otimiza atividades. Lógico, estou te passando aqui um monte de informação. Você
vai utilizar da melhor maneira possível, mas otimizar as atividades, para você fazer isso, você tem que conhecer como é que a atividade é feita, o que é que acontece. Então, com a retrospectiva, você vai começar a olhar. Exemplo, eu gasto 30% das demandas que são de reclamação. Será que o serviço está funcionando correto naquela prestadora? Ou a maioria dos dados são referentes a solicitações diversas. Deixa meu pé, Tito. E por aí vai. Então, vê a questão de atividades, vê isso que também vai auxiliar, além da parte financeira. E lógico, se você analisa a produtividade, ela, por consequência, ela vai aumentar, vai melhorar. Então, seja diminuindo o tempo das demandas, seja produzindo mais, gerando mais economia, e por aí vai. Então, por isso que eu acredito que você fazendo uma retrospectiva RCTM, utilizando a ferramenta, tendo uma avaliação de desempenho específico dessa atividade como gestor de telecom, você vai conseguir, com certeza, melhores resultados. E, lógico, otimizar tudo. Otimizar é melhorar o tempo e o fluxo que existe das demandas.